Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos aqui os fundamentos por trás das decisões de investimento. A gente vai usar como guia um material focado na certificação CPA-10 da Ambima, tá? A ideia é descomplicar um pouco esses conceitos que, assim, às vezes assustam, mas são super importantes para quem quer fazer o dinheiro render de verdade. E para começar bem do básico mesmo, por que alguém investe, né? Boa pergunta. Basicamente, na economia, tem gente que está precisando de grana, os deficitários, e tem gente com dinheiro sobrando, os superavitários. Investir é o jeito de recompensar quem topa adiar um gasto hoje, sabe, pensando em ter mais lá na frente. É tipo uma troca no tempo. Exato. E a recompensa mais, digamos, óbvia que a gente busca é a rentabilidade, o retorno, né? Mas seria simples demais se fosse só isso. Analisar o investimento é como olhar para um triângulo. Um triângulo. Com três pontas cruciais: rentabilidade, liquidez e risco. Entender como essas três se relacionam, olha, é o pulo do gato. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Com certeza. Vamos começar pela rentabilidade, então. O ganho, né? O quanto o dinheiro rendeu. Essa taxa pode ser combinada antes, pré-fixada, tipo, vou te pagar X% ao ano, certinho. Isso. Ou pode depender de algum indicador, sei lá, Selic, inflação. Aí só no final a gente sabe quanto deu. É a pós-fixada. Exatamente. O cálculo básico parece fácil. Valor final menos o inicial divide pelo inicial. Se eu tinha 30 mil e virou 31.800 em um mês, pô, legal, 6% de rentabilidade. Uhum. Mas e se no mês seguinte essa grana cai para 29.574? Aí complica. A rentabilidade do segundo mês foi negativa, menos 7%. O mercado tem dessas, né? Tem demais. E aí que entra o primeiro ponto importante. Esse 6% ou esse menos 7% é o que a gente chama de rentabilidade absoluta. Absoluta. É. Olhando só para ela, não dá para saber se foi bom ou ruim de verdade. A gente precisa comparar Comparar com o quê? com um benchmark, um índice de referência do mercado, sabe? Essa comparação é que nos dá a rentabilidade relativa. Ah, entendi. No seu exemplo, o investimento deu 6%. Mas e se um índice de referência, tipo Ibovespa ou CDI, subiu 8,5% no mesmo mês? Poxa, aí meu 6% não foi tão bom assim. Exato, ficou abaixo do mercado. Agora imagina o outro cenário. O índice caiu 9,2% e o seu investimento caiu só 7%. Bom, aí apesar de ter perdido O dinheiro... resultado foi melhor que o mercado, entende? A taxa DI, por exemplo, é um benchmark super comum aqui no Brasil para comparar renda fixa. Espera aí, então não basta só olhar o número, se é positivo ou negativo. Tem que ver como ele se saiu em relação ao resto do pessoal. Exatamente. Esse é o ponto. E tem mais um detalhe, crucial, que muita gente esquece ou deixa passar. Qual? A diferença entre rentabilidade bruta e líquida. A bruta é o que o investimento rendeu antes de qualquer desconto. Antes de taxa, antes de imposto. Ah, a parte que dói no bolso. É. A líquida é o que realmente sobra para você, o que vai para o seu bolso depois de tudo. No exemplo dos 30 mil que renderam 1.800, os 6%. Se a pessoa resgata, pode ter custo, né? O material até cita uns valores. Cita assim. Tipo, R$ 300 de taxas, mais R$ 225 de imposto de renda, que seria 15% sobre o ganho de 1.500, já descontando as taxas. Uhum. No fim das contas, o valor líquido seria R$ 31.275. Aqueles 6% brutos viraram só 4,25% líquidos. É uma diferença enorme. Uma diferença que pode mudar completamente a sua percepção, né? Se valeu a pena ou não. Por isso, o foco tem que ser sempre na rentabilidade líquida. É o que importa de verdade. Entendido. Rentabilidade na conta. E de preferência líquida. Vamos para o segundo vértice do triângulo, então. Liquidez. O que é isso exatamente? Liquidez, de forma simples, é a facilidade de transformar um ativo em dinheiro vivo, rápido. E sem perder muito valor só por causa da pressa de vender. Tipo dinheiro na conta corrente. Perfeito. Liquidez total. Você usa na hora. Já um imóvel ou, sei lá, uma obra de arte. Aí complica, né? Vender pode levar meses, anos. E o preço pode variar pra caramba, dependendo da urgência. Baixa liquidez. Exatamente. E no mercado financeiro, como é que a gente mede isso? Bom, a gente olha o volume de negócios daquele ativo. Quanto dele é negociado por dia?
A relação desse volume com o total que existe no mercado. E tem uma medida bem prática, o spread de negociação. Spread? Como assim? Explica melhor isso. É a diferença entre o melhor preço que estão oferecendo para comprar e o melhor preço que estão pedindo para vender, naquele exato momento. Ah, a diferença entre a compra e a venda? Isso. Quanto menor essa diferença, mais fácil é negociar. Mais gente tem ali comprando e vendendo perto uma da outra. Maior a liquidez. O material dá um exemplo bom com umas ações fictícias, né? XPTO3 e WXZZ5. Isso ajuda a visualizar. A XPTO3 tinha um spread mínimo tipo 1 centavo e muita gente negociando. Já a WXZZ5 tinha um spread grande, R$ 5 e pouca negociação. Comprar essa WXZZ5 a R$ 10,05 significa que o preço dela tem que subir quase 5% só para você empatar na venda, porque a melhor oferta de compra imediata era R$ 10. Exato. Isso é a falta de liquidez na prática, custando dinheiro. Caramba! E a lição aqui é clara. Antes de botar seu dinheiro em algo, pensa, vou precisar dessa grana logo? É, faz sentido. Títulos do governo, tipo Tesouro Direto, costumam ter liquidez ótima, você vende rápido. Agora, títulos de empresas, nem sempre. Alguns fundos têm prazo de carência ou prazo para cotizar o resgate. Leva uns dias para a grana cair na conta. Isso. Tudo isso afeta a rapidez com que você pega seu dinheiro de volta. E um ponto importante, a liquidez pode evaporar justamente nos momentos de crise, sabe? Quando você mais precisa dela. Nossa, verdade. Complicado. Ok. Rentabilidade, liquidez. Falta o terceiro vértice, que geralmente é o que dá mais medo: o risco. Ah, o risco. Em finanças, risco é basicamente a chance de o resultado ser diferente do que você esperava, principalmente para pior, né? É a incerteza, a variabilidade. Quanto mais o investimento pode subir ou cair, maior o risco que está ali embutido. E como esses três, rentabilidade, liquidez e risco, eles conversam entre si? Tem alguma regra, alguma relação? Tem sim, uma relação geral, quase uma lei não escrita dos investimentos, sabe? Hum. Primeiro, maior rentabilidade esperada geralmente implica maior risco. Para ter a chance de ganhar mais, você normalmente tem que aceitar a possibilidade de perder mais. Não tem almoço grátis, né? Se algo promete mundos e fundos, desconfie. O risco deve ser alto. Ok, faz sentido. Segundo, maior rentabilidade esperada também costuma vir com menor liquidez. Muitas vezes, para conseguir aquele retorno um pouco maior, você tem que aceitar prender o dinheiro por mais tempo ou ter mais dificuldade para vender. É meio que a recompensa por abrir mão da liquidez. Entendi. E a terceira? Terceiro, menor liquidez implica maior risco. Justamente pelo que a gente falou. Se é difícil vender rápido e por um preço justo, o risco aumenta. Você pode ter que vender na baixa se precisar do dinheiro, ou pior, nem conseguir vender. Entendido o triângulo fundamental. Agora vamos mergulhar um pouco mais nesses riscos. O material fala do risco de mercado. Esse aí pega todo mundo que investe, né? Pega sim. É o risco das flutuações gerais dos preços no mercado. Vem de fator econômico, político, notícia. É como a maré, sabe? Afeta quase todos os barcos ali. E dentro desse risco de mercado, a gente tem alguns sabores importantes. Quais seriam esses sabores? Primeiro, o mais óbvio talvez, risco de ações. É a variação nos preços das ações, dos fundos de ações, renda variável em geral. A tal da volatilidade. Exatamente. Medimos pela volatilidade. O material até compara umas ações conhecidas, tipo Bradesco, Petrobras, Gerdau. Ah, lembro do gráfico. Isso. Umas oscilam bem mais que outras num certo período. Maior volatilidade, maior o risco percebido ali. Afeta o quanto o investidor fica confortável com aquelas subidas e descidas, né? E na renda fixa? Aquela que muita gente acha que é segura, sem risco. Também tem risco de mercado. Tem sim. Principalmente o risco de taxa de juros. É um conceito-chave. Como funciona? Pensa assim, o preço de um título de renda fixa, especialmente os pré-fixados ou indexados à inflação, funciona como uma gangorra com a taxa de juros do mercado. Uma gangorra? É, quando os juros do mercado sobem, o preço dos títulos que já existem, que pagam uma taxa antiga, tende a cair. E o contrário também. Se os juros caem, o preço desses títulos tende a subir. Mas por quê?
Qual a lógica disso? A lógica é que o preço do título hoje é o valor presente de todos os pagamentos futuros que ele promete. Se a taxa de juros que a gente usa para descontar esses pagamentos futuros, para trazer para o valor de hoje, sobe, o valor presente cai. Ah, entendi. A taxa de desconto ficou maior. Exato. E tem mais. Quanto mais longo o prazo do título, mais sensível ele é a essa mudança nos juros. O exemplo do material com as LTNs, os títulos prefixados do Tesouro, mostra bem isso. Verdade. Um aumento de 1% nos juros fez a LTN de 10 anos cair bem mais, tipo 8,65%, do que a LTN de 3 anos, que caiu 2,68%. Prazo maior, mais risco de taxa de juros. É uma regra geral importante. Bem interessante isso. Quer dizer que mesmo na renda fixa, o timing da taxa de juros importa muito. Muito. E tem outro risco de mercado comum, o risco cambial. Ah, isso é o do dólar, né? Do dólar, do euro, qualquer moeda estrangeira. Afeta quem tem investimento atrelado a outra moeda. Ou quem tem dívida em outra moeda. Se o dólar sobe, bom para quem investiu em dólar. Mas ruim para quem tem dívida em dólar. A dívida em reais aumenta. É super relevante para quem viaja, para importador, exportador, quem planeja estudar fora. E tudo isso acontece num contexto maior, né? As coisas lá fora influenciam aqui dentro pra caramba. Totalmente. Decisões de juros do Fed, o Banco Central Americano, nossa, isso movimenta trilhões de dólares pelo mundo. Impacta tudo. Se eles sobem os juros lá, pode sugar dinheiro de mercados como o Brasil, sabe? Aí força nosso Banco Central a subir juros aqui também para tentar competir e segurar o capital. Isso encarece o crédito, afeta investimento, é tudo conectado. E além desses, tem outros riscos que o material cita, tipo geopolítico. Guerras, instabilidade política. Isso. Legal. Que é o risco de não cumprir leis. Regulatório de não seguir as regras do mercado. Por isso o compliance é tão importante hoje. E o tributário, né? Mudança de imposto que ninguém esperava. São menos de mercado, mas podem dar um prejuízo danado também. Com certeza. Podem impactar bastante. Ok, muitos riscos gerais. Mas e aquele risco mais específico de emprestar dinheiro para alguém e ficar a ver navios? Não receber de volta? Esse é o famoso risco de crédito. É o risco típico da renda fixa, tirando os títulos do governo federal, que a gente considera de risco muito, muito baixo aqui no Brasil. Então é a chance de quem emitiu o título, uma empresa, um banco, Até um governo estadual ou municipal. dar o calote. Não pagar os juros ou o principal que prometeu. Exatamente. É o risco de inadimplência. E como o mercado lida com isso? Como é que se mede esse risco? Bom, o mercado exige um prêmio para correr esse risco a mais. É o que a gente chama de spread de crédito. Spread de novo? Mas aqui é outro tipo de spread. É a diferença de rendimento entre um título privado de uma empresa, por exemplo, e um título público de mesmo prazo. A diferença para o título do governo. Isso. Se o governo está pagando, sei lá, 9,5% ao ano, num título de 5 anos, e uma empresa X precisa pagar 10,5% para captar dinheiro pelo mesmo prazo, esse 1 ponto percentual a mais é o spread de crédito. É para compensar o risco de crédito da empresa X. Entendi. Quanto maior o risco percebido da empresa, maior esse spread que ela tem que pagar. Exatamente. E para ajudar a medir isso, existem as agências de classificação de risco, né? Moody's, S&P, Fitch. Elas dão notas, o famoso rating. AA, B. Isso. Notas altas tipo AAA indicam baixo risco de crédito. Notas baixas indicam risco alto, até chegar no D de default, que é o calote mesmo. E se a nota de uma empresa cai? O que acontece com o preço dos títulos dela? Aí temos o risco de downgrade. A nota foi rebaixada. O mercado passa a exigir um spread maior para aquele título e o preço dele tende a cair para ajustar a esse novo rendimento exigido. Faz sentido. E o pior cenário é o default, o calote total ou parcial. Como é que o investidor se protege disso? A melhor ferramenta disparado é a diversificação. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Exatamente. Não concentrar todo o dinheiro em títulos de um único emissor, por mais seguro que ele pareça. Se um deles, por acaso, tiver problemas, o impacto na sua carteira total vai ser bem menor. E a gente volta para a liquidez, mas agora olhando ela como um risco também. Como assim?
É o risco de, na hora que você precisa vender um ativo, você não encontrar comprador rápido. Ou pior, ter que aceitar um preço muito abaixo do que seria justo, só pela falta de interessados naquele momento. Ah, tá ligado com aquela dificuldade de transformar em dinheiro que a gente falou antes. Diretamente. Pouca liquidez significa um risco maior de você ter uma perda na hora de vender com pressa ou em condições ruins de mercado. Ufa! Rentabilidade, liquidez, vários tipos de risco é bastante coisa para considerar, hein? É sim. Com tudo isso na mesa, como é que alguém consegue escolher o que é melhor para si? Porque fica claro que não existe o melhor investimento para todo mundo, né? De jeito nenhum. A chave, assim, o ponto central é entender quem é o investidor. Qual o perfil dessa pessoa? É, um jovem casal juntando para um MBA fora do país é totalmente diferente de um casal já aposentado que precisa de uma renda extra todo mês. Completamente. O material fala em analisar o perfil situacional. Já ouviu falar? Acho que sim. O que seria isso exatamente? É como tirar um raio-x da vida da pessoa, sabe? Idade, a situação financeira, quanto tem, quanto deve, quanto ganha, quanto gasta. Uhum. Quais são os objetivos? Comprar uma casa, aposentar, fazer aquela viagem. De onde veio o dinheiro? O empreendedor que construiu o patrimônio talvez pense diferente de um funcionário público, né? Verdade. E até como a pessoa percebe a própria riqueza, se ela se sente rica ou não, independente do valor absoluto. Tudo isso monta a situação dela. E além da situação, tem a personalidade, né? O material entra um pouco em finanças comportamentais? Entra assim, é fundamental, como a pessoa reage psicologicamente ao risco, aos ganhos e principalmente às perdas. Tem gente que entra em pânico fácil. Exato. O material cita uns tipos, como o cauteloso, que odeia perder e às vezes até foge de conselho. Tem o metódico, que analisa tudo nos mínimos detalhes. O espontâneo, que vive trocando de ideia e segue a manada. E o individualista, que parece ser mais confiante, pensa no longo prazo. Isso. Reconhecer essas tendências na pessoa ajuda muito a alinhar as expectativas e a montar uma estratégia que ela consiga seguir, né? Sem pular do barco na primeira turbulência. Com base nisso tudo, situação e personalidade, aí se define o objetivo de retorno e a tolerância ao risco, é isso? Exatamente. O objetivo pode ser primário essencial, tipo a aposentadoria, ou secundário, algo desejável, como trocar de carro. Pode ser para gerar renda, receber uns pingados todo mês, ou para fazer o patrimônio crescer ao longo do tempo. Isso. E a tolerância ao risco. Essa tem duas partes importantes. A capacidade de tomar risco, que é objetiva, Quanto dinheiro e tempo a pessoa tem para arriscar? perfeito. E a disposição para tomar risco, que é subjetiva. O quanto a pessoa aguenta ver o dinheiro balançar sem perder o sono. E se alguém tem capacidade, tipo, tem grana e tempo, mas odeia a ideia de perder um centavo? Ou o contrário, adora adrenalina, mas não pode perder dinheiro de jeito nenhum. Olha, aí o profissional de investimentos tem que atuar para equilibrar isso. Mas a regra geral é, a capacidade limita a disposição. Não adianta a pessoa querer ser super agressiva, tomar um monte de risco, se ela não tem reserva ou se vai precisar daquele dinheiro logo ali na frente. A capacidade objetiva tem que prevalecer. Entendi. A realidade financeira manda. E o horizonte de investimento também entra forte nessa conta, imagino. Quanto tempo até precisar do dinheiro? Fundamental. E está super ligado ao que o material chama de estágio de vida. Estágio de vida? É. Pensa assim. Fase de fundação. Jovem, começando carreira, o horizonte é longuíssimo. Pode e deve tomar mais risco porque tem tempo para recuperar. Uhum. Fase de acumulação. Meio da carreira já juntando um patrimônio legal, o horizonte ainda é longo. A tolerância a risco costuma ser alta. Ok. Fase de manutenção. Perto da aposentadoria ou já aposentado. O foco muda para preservar o que juntou. O horizonte é curto. A tolerância a risco cai bastante. Faz todo sentido preservar o capital. E tem a fase de distribuição, jamais para o fim da vida, pensando em deixar legado, transferir a riqueza. Nossa, mapeia a vida toda. E para organizar tudo isso, tem um tal de Investment Policy Statement, o IPS. Tem sim. É um documento super importante. É como se fosse um contrato, um mapa, que formaliza tudo isso. Os objetivos, a tolerância ao risco, as restrições do investidor, precisa de liquidez, tem alguma questão fiscal específica. Ajuda a manter a disciplina, né? Para não sair mudando de ideia toda hora. Exatamente. E serve de guia para a relação com o assessor ou gerente. E claro,
precisa ser revisto de tempos em tempos, porque a vida da gente muda, né? Os objetivos mudam, a situação muda. Com certeza. Falamos de risco, de perfil e da famosa diversificação. Aquela história de não colocar todos os ovos na mesma cesta. É clichê, mas funciona. Funciona e muito. É essencial. Diversificar é basicamente espalhar o dinheiro. Colocar em diferentes tipos de ativos, ações, renda fixa, multimercado, talvez um pouco de dólar, imóveis. Diferentes setores da economia, talvez até em diferentes países. Isso. O objetivo principal é reduzir o risco total da carteira sem necessariamente sacrificar muito do retorno esperado. Mas reduz todo tipo de risco? Não. Aí é o ponto-chave. A diversificação é ótima para reduzir o risco não sistemático. Que é aquele risco específico, né? De uma empresa quebrar, de um setor ir mal. Exato. O risco que você resolve não colocando tudo num lugar só. Mas ela não elimina e nem tem como eliminar o risco sistemático, O risco de mercado. aquele que afeta todo mundo, tipo uma crise global. Esse mesmo. O gráfico 5 do material mostra isso bem legal. O risco total da carteira cai conforme você adiciona mais ativos, mas só até certo ponto. Depois, o que sobra é o risco de mercado, que a diversificação não tira. Entendi. Mas mesmo assim vale a pena? Muito! A boa notícia é que você não precisa ter centenas de ativos. Geralmente, com uns 10 a 30 ativos diferentes e bem escolhidos, boa parte do benefício da diversificação já é alcançado. O objetivo final é ter uma carteira com uma relação risco-retorno melhor do que a de um ativo sozinho. E para ter o que investir e o que diversificar, a gente precisa voltar um passo, né? Para a base de tudo, finanças pessoais. Ah, sem dúvida. Sem sobrar dinheiro não tem investimento. É simples assim. Tem que ser superavitário ou gastar menos do que ganha. É a condição número 1. O material até sugere uns passos bem práticos de planejamento financeiro pessoal. Quais são? Primeiro, fazer um balanço patrimonial pessoal. Uma foto. Listar tudo o que você tem, ativos, e tudo o que você deve, passivos. A diferença é seu patrimônio líquido. Ajuda a saber onde você está. Segundo, Montar um fluxo de caixa. Anotar de onde vem o dinheiro, receitas, e para onde ele vai, despesas, mês a mês, para entender seus hábitos de gasto. e terceiro? O orçamento doméstico, Isso. que não é só olhar para trás, mas planejar o futuro, definir metas de gasto, garantir que vai sobrar para poupar e investir. Parece simples na teoria, mas fazer isso consistentemente, aí é que tá o desafio para muita gente. É verdade, exige disciplina. E com toda essa complexidade de produtos, de riscos, de perfis diferentes, entra o papel do profissional, né? Do assessor, do consultor. Com certeza. A verdade é que muita gente não tem tempo ou talvez nem o conhecimento técnico para navegar nisso tudo sozinho. É muita informação. Muita. E o profissional tem uma responsabilidade enorme. Garantir adequação, o suitability, Adequação. recomendar produtos e estratégias que estejam realmente alinhados com os objetivos daquela pessoa, com a tolerância a risco dela, com o horizonte de tempo, com as restrições, tudo que a gente conversou. Não pode empurrar qualquer coisa. De jeito nenhum. Exige ética, clareza na hora de explicar os riscos de liquidez, de crédito, de mercado e colocar sempre o interesse do cliente em primeiro lugar. Então, para a gente recapitular um pouco a nossa conversa, passamos pela importância de olhar sempre para o trio, rentabilidade, liquidez e risco juntos, né? Não dá para isolar um deles. Exato. E vimos que risco não é uma coisa só. Tem o de mercado, com seus sabores de ações, juros, câmbio, Tem o de crédito, que é o risco do calote na renda fixa. e o de liquidez, que é o risco de não conseguir vender quando precisa ou vender mal. E reforçamos muito que não existe fórmula mágica, não existe o melhor investimento universal. De jeito nenhum. O que existe é a estratégia mais adequada para cada pessoa, levando em conta os objetivos dela, a fase da vida, o quanto de risco ela realmente consegue e está disposta a tomar. E, claro, a diversificação como ferramenta-chave para gerenciar risco e um bom controle das finanças pessoais como base para tudo isso. É isso aí. Fica aqui, então, talvez uma provocação final para o pessoal que está nos ouvindo. Pensando em tudo isso que a gente conversou hoje, o triângulo, os tipos de risco, a importância do perfil, da diversificação, como seria reavaliar uma decisão de investimento que você tomou lá no passado? Interessante.
Mas o desafio é olhar não só para o resultado final, se deu lucro ou prejuízo, mas olhar para o processo. Como a decisão foi tomada na época. Exato. Será que o processo usado para tomar aquela decisão lá atrás foi adequado? Considerou esses princípios todos? A decisão foi bem fundamentada na época, mesmo que o resultado, por N motivos de mercado, não tenha sido esperado. Fica a reflexão. Boa reflexão. Agradecemos muito a companhia de todos nesta nossa exploração. Até a próxima. Até a próxima.